Se você gosta de ler assim como eu, vai adorar os 3 livros que eu separei hoje nesse vídeo de indicação para vocês. Não é livro de moda, é outro nicho, mas que vai mudar completamente a sua vida. Então, vem comigo! Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros. Livros são fonte de conhecimento, são uma forma da gente viajar e obter o conhecimento que aquele autor, que aquela pessoa viveu, que aquela pessoa descobriu, que aquele especialista tem com ele, né? Sem precisar necessariamente viver as mesmas coisas que ele, sem precisar ter passado anos de pesquisa, anos de experiência, assim como essas pessoas passaram. Então, o livro é uma forma da gente propagar conhecimento, de propagar experiência, sem necessariamente viver na prática essa experiência. Então, eu separei esses 3 livros porque eu acho que é importante, mesmo que esse canal seja voltado para moda, que a gente fale também sobre a vida, porque moda também é vida. Moda tem a ver com os relacionamentos, tem a ver com a forma como você se comporta com o mundo, tem a ver como você traça os seus objetivos, enfim, moda é tudo. Moda está em tudo. Por isso que eu achei muito interessante fazer esse vídeo, eu separei 3 livros que não são de moda, então você tem muitos livros de moda que a gente que tá nesse universo tem que ler. Eu tô com uma lista enorme de livros que eu quero ler também, voltado especificamente para moda. Eu, particularmente, prefiro bastante, gosto muito de livros de autoajuda, porque eu acho que não é uma questão, é psicologia barata. Não, eu acho que na minha opinião, é uma questão de que você tem que estar aberto a novas possibilidades. Às vezes, esses livros faz você refletir sobre a sua vida e faz você pensar um pouquinho, poxa, eu sou capaz de conseguir coisas a mais do que eu penso, né? De forma tão racional assim, né? Então, o emocional, ele é importante e eu gosto desses livros porque eles me motivam a ir para ação. Isso é relevante. Então, precisa sempre ter em mente qual que é o efeito que os livros têm na sua vida ou que determinado assunto tem na sua vida. Não tem certo e errado, tem aquilo que funciona para você. Então, eu separei esses 3 livros, pode ser que você não goste, mas é uma indicação e vou falar um pouquinho deles sem dar spoiler, para que você fique meio que interessado em ler esses livros, tá? Então, primeira coisa, ler é sempre muito importante. Independente de qual é o assunto que você goste, de qual é o tema de livros que você costuma ler. É claro que se você trabalha na moda, tem mesmo uma necessidade de você ler livros, porque tem uma base, tem histórias que você tem que saber e que você encontra bastante nos livros. Então, voltando aqui, vou pegar, separei os 3 livros aqui que não são de moda. Então, vamos começar com um dos meus favoritos. Eu acho que esse livro eu tenho que ler, eu tenho que reler ele novamente para tirar os insights, porque ele é um livro super completo e complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem uma ideia, então você, às vezes, você não pega todos os insights do autor. Então, eu quero ir a fundo, quero reler esse livro porque ele é muito bom. Então, tem um termo chamado skin the game, que é, basicamente, traduzindo, seria arriscando a própria pele, que é o nome desse livro, que ele está traduzido aqui, tá? E ele é muito, muito legal, esse livro. Por que eu separei esse livro aqui como o primeiro? Porque esse livro, ele não tem nada a ver com moda, mas ele é essencial quando você quer construir uma vida de sucesso ou quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? E a história desse livro basicamente é:
O termo skin the game, arriscando a própria pele, é quando você... Sabe quando você costuma falar das coisas? Porque a gente costuma mesmo dar a nossa opinião sem necessariamente ter vivido determinada coisa. E esse livro tá focado de você viver aquilo que você fala. Então, por exemplo, seria basicamente eu estar aqui indicando um livro para você que eu não li. Isso seria uma coisa que não faz nenhum sentido, mas acontece muito. Às vezes a gente nunca viveu tal situação e a gente fica opinando sobre as coisas. Ah, se eu tivesse no seu lugar eu faria isso. Sabe? Esse tipo de coisa que não tem embasamento. Então esse livro, ele mostra a importância de você falar das coisas que você vive, dele falar das coisas que você acredita e vive na própria pele. Então é fácil falar quando você nunca viveu, quando você não sabe como que é. Então esse livro, ele basicamente ele fica dando mais embasamento nesse termo de você, do quão é importante você falar daquilo que você vive, entendeu? É basicamente, por exemplo, quando você sai da escola, né, que é o normal, né, você sai da escola e você vai para a faculdade, você aprende toda a teoria, só depois você vai para a prática. Então você já sabe tudo sobre a teoria, mas às vezes quando você vai para a prática é totalmente diferente. Então, quando você vai opinando só com teoria, é muito complicado, porque às vezes na prática tem uma coisa que a teoria não sabe. E é o que eu sempre friso aqui no canal, da importância de você fazer, de você ir na prática, porque é na prática que você vai afunilando e vai corrigindo essa teoria, né? E vai fazendo as coisas fazer mais sentido. Então esse livro, ele é muito importante por conta disso, porque por que tem aquela questão de que, ai, nossa, a pessoa falou tal coisa e não cumpriu? Porque é muito fácil falar de coisas que a gente não vive, de coisas que a gente não sabe como que é e nunca passou pela sensação. Então esse é um livro muito importante para você ressignificar o sentido das coisas e de como você se posiciona no mundo. Um outro livro muito importante, esse daqui, é mais uma questão de como somos seres sociais, é muito importante a gente saber comunicar com o outro, da gente saber estabelecer os nossos pontos e também defender eles. Então, esse livro é As Armas da Persuasão. É muito legal esse livro. Por quê? Esse livro fala sobre persuasão. Persuasão não é enganar, não é iludir, não tem nada a ver. É você convencer o outro do seu ponto de vista. É basicamente um pouco do que eu tô tentando convencer aqui nesse vídeo, da importância de você ler esses livros. Aqui fala várias formas e tudo com pesquisa, tudo com embasamento, do porquê que isso funciona, tal. Por exemplo, fala sobre gatilhos. Então isso aqui é importante para tudo. Ah, nossa, mas isso é importante para quem vende. Não. Você às vezes precisa convencer a sua irmã, a sua mãe, seu pai. Você precisa convencer seu cliente. Então é importante sim, e não necessariamente só voltado para o comercial ou só para vendas, tá? É para tudo, porque somos seres sociais e o tempo todo a gente está interagindo com outros seres. E o tempo todo a gente está interagindo com outras pessoas. Aqui mostra muitos gatilhos, né? Por exemplo, gatilho da reciprocidade, que é um gatilho quando você entrega alguma coisa e, consequentemente, a outra pessoa sente aquela necessidade de retribuir. Então, esse livro explica por que isso acontece. Então, ele mostra os gatilhos, mostra as armas, mas te explica por que isso acontece com a gente. Por que faz tanto sentido. E o último livro que eu separei aqui é Assumindo o Comando da Sua Vida. Esse aqui é um livro brasileiro muito legal. Eu já acompanho o Jerônimo Temo faz um tempinho, né? Ele é muito legal, ele tem um canal no YouTube também, se você quiser ir lá. Tem bastante conteúdo voltado à produtividade. Então é você não fazer mais em menos tempo, mas você fazer bem, de forma produtiva, né? O que você tem que fazer ali naquele tempo. Não é sobre ter mais tempo, mas é
pegar o tempo que você tem e organizar ele da melhor forma. Esse livro não é basicamente sobre tempo, mas ele é sobre você estar no comando da sua vida. O que seria isso? Seria você assumir o controle da sua vida. Quantas vezes você, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, e não vai lá e faz. Então, esse livro é sobre isso, é sobre você decidir e fazer, é sobre os pequenos passos, é sobre entender por que você se sabota tanto, por que você não está realizando os seus sonhos, por que você não está realizando as suas metas. Então, aqui é sobre colocar no trilho a sua vida, colocar no trilho as coisas e estabelecer aquilo que você quer fazer e realmente fazer. É sobre ser pessoas realizadoras, pessoas protagonistas da sua vida. É muito interessante esse livro. Então, gente, hoje esses 3 livros, eles são meu xodó, são livros favoritos. Eu amo muito esses livros. E eu espero que eles ajudem você de alguma forma. Então você pode ver que tem temas variados aqui, né? Às vezes você vai ler só um, mas não importa. O importante é que algum desses livros faça uma transformação na sua vida. É por isso que eu leio todos os dias. Por quê? Porque eu quero conhecimento e eu quero ter alguma transformação na vida. Quando eu preciso de alguma informação específica, eu procuro um livro. Então, eu separei esses livros porque eles fizeram diferença na minha vida, porque me abriram um novo leque, me abriram uma nova possibilidade. Eu vi que a vida não era só preto e branco, como eu imaginava. E é isso que os livros faz com a gente, né? Os livros têm esse poder. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho, curta esse vídeo, para que o YouTube entregue mais conteúdo meu para você, porque ele vai entender que você está gostando desses vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje e eu espero te ver no próximo vídeo. Beijos!